Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com imagens da AltV, a TV da internet, nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligado para você acompanhar a nossa jornada de hoje e tem a retransmissão a partir das 10 da noite pela rádio AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. O nosso convite, pessoal, todo mundo aí pela próxima hora, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala, e você pode também interagir, pode participar pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Frisman. Vamos iniciar mais uma semana por aqui. É segunda-feira, empenho, muita dedicação, saúde para todo mundo e montando a partir de agora a nossa bancada, nos nossos convidados que vão tratar dos temas por aqui propostos. Doutor Henrique Nelson Calandra, desembargador aposentado, advogado, especialista em direito empresarial, ex-presidente da APAMAGES, a Associação Paulista de Magistrados, e também da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Tudo bem, doutor Calandra? Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Obrigado, Mauro. Obrigado a toda a equipe. É uma alegria voltar a participar dessa mesa tão distinguida que nós estamos vendo aí montado por vocês. Obrigado pela presença, doutor Calandra. Eu apresento também a Bianca Colepículo. Ela é chefe da Divisão de Patrimônio Histórico, Turístico e Cultural de São Sebastião, no litoral norte paulista. Ela é especialista em turismo e políticas públicas. Tudo bem, Bianca? Bem-vinda. Tudo bem, Mauro? Muito bom dia a todos os que formam a banca hoje e a todos os ouvintes também. Muito bom estar com vocês de novo. Obrigado, Bianca. O doutor Vitor Nepomuceno com a gente também, advogado, sócio do Oliveira e Nepomuceno Advogados. Doutor Vitor é especialista em direito empresarial, recuperação e falência e está em Brasília para conversar com a gente. Tudo bem, doutor Vitor? Tudo bem, Mauro? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, a primeira vez conversando aqui com essa banca, com todos vocês. E aí, uma boa tarde para os ouvintes também. Obrigado pela presença. Doutor Evandro Capano, também na nossa bancada, advogado, professor, doutor em Direito de Estado, relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Como está, doutor Capano? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Bom dia, Mauro. Sempre um prazer estar com vocês. Uma banca como essa, doutor Henrique Calandra, doutor Vitor Nepomuceno, a Bianca Polipículo aí, ou seja, muito bom estar com todos vocês. Um abraço ao Fausto Camunho, um abraço a Zenilda Salvati, sempre um prazer. E aos nossos ouvintes, estamos aqui à disposição deles, tá ok? Vamos que vamos. Muito obrigado. Vamos que vamos. Então, o nosso primeiro assunto desta segunda-feira, o primeiro assunto da semana, é o que todo mundo está falando, porque está nos noticiários. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou no ato político realizado ontem na Avenida Paulista que sofre uma perseguição que se recrudesceu após deixar a presidência e pediu anistia aos presos pelos ataques do 8 de janeiro de 2023. Há milhares de apoiadores. Bolsonaro negou ter liderado uma articulação golpista depois da derrota nas eleições. E na manifestação de ontem, o ex-presidente tentou demonstrar força política e apoio popular no momento em que ele e também aliados são pressionados por inquéritos da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Antes da análise de vocês a respeito desse tema, eu fiz aqui um laboratório para apresentar alguns números. Sabe por quê, gente? Nas redes sociais, os dois lados se engalfinhando em relação à quantidade de pessoas que estiveram ontem na Avenida Paulista. É claro que foi uma multidão, aquilo tudo tem que ser levado em consideração. Tem um estudo da USP que apontou 185 mil pessoas, existe um software com equipamento específico para fazer esse cálculo, não vem ao caso aqui. E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo falou em 650, 700 mil pessoas.
existe um dado que é levado em consideração para esse tipo de cálculo na Avenida Paulista. Um dado, não, vários dados, né? Quando tem manifestação na Avenida Paulista, é, que é o seguinte: a Avenida Paulista tem 131 mil metros quadrados. E em manifestações desse tipo, a própria Secretaria de Segurança Pública considera 7 pessoas por metro quadrado. É o tamanho de um elevador. Está todo mundo espremido ali em 1 metro quadrado, 7 pessoas. Isso daria 917 mil pessoas em toda a Avenida Paulista. Considerando 917 mil pessoas ao longo de 18 quarteirões, então são 50.944 pessoas por quarteirão. Considerando que a própria Secretaria de Segurança Pública disse que a manifestação ocupou 7 quarteirões, multiplicando 50.944 por 7, nós temos 356.611 pessoas, em média. Afinal, os quarteirões do meio da Avenida Paulista, eles são menores que os quarteirões das pontas, né? Então, eu falo, até porque eu já cobri diversas manifestações na Avenida Paulista, e também fiquei encarregado de apresentar números, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, o que a gente vê nas redes sociais, cada um falando de um jeito, porque cada um defende o seu lado, evidentemente, é, o número, a gente pode afirmar com certeza que, vamos pensar aqui, 356.611 pessoas, vamos arredondar para 400 mil pessoas. Ah, mas como que no Réveillon, por exemplo, tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas? Porque a conta que a Secretaria de Segurança Pública faz é a rotatividade, pessoas que chegam, pessoas que saem, ou seja, quantas participaram. Não foi o caso ontem. As pessoas chegaram e ficaram para assistir. Então, eu começo com o doutor Capano a respeito desse tema, até porque o doutor Capano foi coordenador de polícia no gabinete do secretário de Segurança Pública de São Paulo, né? Antes de 2010, não lembro exatamente esse ano. Mas, enfim, doutor Capano, Jair Bolsonaro, ele colhe mais frutos bons ou frutos ruins de tudo isso que aconteceu ontem na Avenida Paulista, na sua defesa? Mauro, primeiro, a sua ponderação está perfeita, tá? É exatamente essa o número, a conta que a gente deve fazer. E independente, né? Tudo bem que é muito discrepante as informações, mas uma coisa é fato: o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, conseguiu reunir uma massa considerável ontem na Paulista, o que demonstra que ainda é, né, uma força política viva, né? Tenho aprendido no meu tempo aí que a gente discute as coisas da política que não existe morto para a política. Já tivemos gente que foi assim uma perda retumbante em, né, eleição para a prefeitura de São Paulo e depois se elegeu governador do estado, né? Ou seja, uma coisa é fato. Nós vamos ter que medir, Mauro, quais são as repercussões desse evento. Você mesmo vive dizendo, né, que a história a gente tem que esperar esfriar um pouco para poder fazer uma análise mais acurada, mas irremediavelmente a gente apoiando o antigo presidente, o ex-presidente. Vide o número de pessoas que estiveram ontem lá. Vamos seguir, vamos fazer as curvas para a gente ver como é que se desdobra aí o cenário político brasileiro no próximo mês, no próximo ano, na próxima eleição. Doutor Calandra, sua avaliação, de fato, 400 mil pessoas é muita gente, ou seja, o bolsonarismo move multidões, é fato. Agora, o que precisa ser analisado mesmo é o trabalho feito por ele ontem na sua defesa, na demonstração de força, na demonstração de apoio público. Ele mais colhe bons resultados ou ele colhe riscos agora nas investigações? Bom, todo aquele que exerce um cargo público no Brasil está sujeito aos ditames da Constituição. Eu acho que ultimamente nós temos verificado algumas violações a princípios fundamentais da Constituição, ou seja, o duplo grau, o juiz independente, o advogado independente. Eu vejo que esse flagrante, que hoje ministro do Supremo, Flávio Dino, fala que é o maior flagrante do planeta, está aqui o doutor Vitor, o doutor Evandro, que são colegas na profissão, na advocacia, que podem saber que é o maior flagrante nulo do planeta, porque prendendo mulher, criança, conduziram todos para um lugar
inadequado, que era uma quadra de futebol, e disso resultou um processo que está trazendo condenações de 13, 14 anos, porque a pessoa quebrou um vidro, fez esse tipo de coisa. Eu queria lembrar que mais relevante do que o volume de pessoas é o fato de pessoas se movimentarem para dizer que o Brasil é uma democracia, que a Constituição tem que ser respeitada. Alguns são mais extremados, fazem discursos mais duros, mas no fundo, o Supremo acabou contaminado nesse episódio do 8 de janeiro com uma ação política, porque, na verdade, essa invasão, tudo isso é fruto da omissão do governo que foi eleito, porque não tem intervalo. Quando você é governo, está aqui o doutor Vitor, que ficou bastante tempo no Senado, e ele sabe que não tem intervalo para os comerciais na administração pública. Então, o diretor de presídio não está de folga nunca. Juiz, normalmente, não está de folga nunca, porque a nossa atividade é contínua, não dá para dizer que nós estamos no intervalo, não vamos fazer nada. Então, eu vejo, Mauro e ouvintes e meus amigos, que um menino com um dedo parou uma coluna de tanques na Praça da Paz Celestial, em Pequim, não é? Uma menina nua, totalmente Nada, né? desprotegida, queimada pelo napalm, ela fez a humanidade acordar para a violência que era a guerra no Vietnã. E os americanos brecaram essa investida tão violenta que ocorreu no Vietnã, da parte da resistência vietnamita e da parte americana. Então, não importa se são milhares ou é um. O que importa é a causa que leva as pessoas a protestar. Eu me lembro do nosso tempo de universidade, faculdade, em que nós editávamos um jornal escrito no mimeógrafo. E acabava todo mundo preso, dizendo que queria derrubar o governo ditatorial que existia naquela ocasião. E chegava lá para o delegado de polícia, no DOPS, antigo DOPS, e o delegado olhava para a nossa cara, como é que esses moleques vão derrubar algum governo, né? Cada um mais magro do que o outro, fumando, acendendo um cigarro no outro e fazendo piada de uma tragédia, que foi um governo totalitário no Brasil. Eu acho que o presidente Lula, que foi também prisioneiro, ele deve saber o que justifica a prisão e quando um governante deve lançar mão de uma anistia plena, ampla, para as pessoas que se viram envolvidas. Muita gente, eu conheço gente de Minas que foi seduzido para andar de ônibus de 2 andares, com ar-condicionado, né, doutor Vitor? Nós, na roça, não tem esse negócio de luxo. Nós, agricultura, no tempo que eu vivia no sertão do Brasil, andar de carroça já era um luxo. Quer dizer, chega um cara, oferece para viajar num ônibus de 2 andares com ar-condicionado e ainda ganhar um dinheiro, a pessoa vai. Tem gente que foi preso na saída da missa, quer dizer, Sim. e acabou envolvido num ato golpista. Isso não é golpe nem aqui, nem na Praça da Paz Celestial, na China. Doutor Vitor Nepomuceno, o ex-presidente Bolsonaro apelou, né, aos congressistas na manifestação de ontem, pediu para que os 513 deputados e 81 senadores elaborem aí um projeto para anistiar aqueles que estiveram envolvidos nos ataques de 8 de janeiro do ano passado. O senhor que atuou no Senado, será que um senador ou um deputado um parlamentar eleito que chegou lá pela força do voto, atenderia a esse apelo do presidente Jair Bolsonaro? Olha, aqui é a minha casa, eu fui eleito para isso, vocês vêm quebrar as minhas coisas aqui e eu vou, então, agora fazer um projeto para dar uma anistia? Será que eles fariam isso de fato? Mauro, veja só, o Congresso Nacional, ele reúne as diferentes forças existentes no Brasil, certo? Então, ele reúne a maior quantidade de grupos heterogêneos e homogêneos dentro aí da estrutura. Existem uma gama de deputados e senadores que são
aliados ostensivos do ex-presidente Bolsonaro e que certamente caminharão no sentido de ou dar força a algum projeto em andamento ou apresentar algum projeto com esse desiderato. Eu acredito que a base hoje, principalmente a base do PL na Câmara, é uma base muito grande. No quantitativo de deputados é enorme. Então, a probabilidade de que esse assunto ganhe força e ganhe densidade dentro do parlamento é muito grande. Eu vejo como possível a discussão. Já a aprovação depende, obviamente, aí, né, dos acordos e do processo natural de encaminhamento de votações. Mas, a princípio, eu acho plenamente possível que o tema seja trabalhado dentro do parlamento. Sobre a sua pergunta inicial, né, sobre a sua pergunta de frutos da manifestação, eu acredito o seguinte: essas manifestações elas expressam naturalmente o processo democrático, ok? Então, grupos satisfeitos, grupos insatisfeitos, oposição, situação é força natural, é movimento natural. Eu acredito que esse ano, sendo um ano eleitoral, há também uma outra variável, que é, claro, não é nem massificação, mas é a difusão daquele pensamento, porque há uma necessidade de eleição de prefeitos e vereadores, e a gente sabe que uma eleição maciça de prefeitos e vereadores, seja de um lado, seja de um outro, eles acabam contribuindo positivamente ou negativamente para as eleições de deputado federal, estadual, governadores e presidente. Então, veja, sobre frutos, eu acho que está dentro da linha normal, está dentro do que o processo democrático reclama e está dentro do que precisa ser feito para a difusão da sua própria ideia. Eu acredito que esses sejam os pontos aí da manifestação. Bianca, nesse raciocínio do doutor Vitor, eleições municipais que estão chegando, quais são os reflexos que isso tudo que aconteceu ontem na Avenida Paulista pode trazer para as eleições municipais? Você que atua no município, em São Sebastião, mais diretamente. Bom, a gente costuma dizer que no município a ideologia não tem tanta força, né? As pessoas não se preocupam tanto com o partido e mais com mais personificado, né? Quem é que é o candidato. E também acredito que, apesar que é sim uma demonstração da democracia, as manifestações todas, mas que a grande maioria da população não está envolvida nisso, né? Está inclusive cansada disso. E no município que é onde a vida acontece, não tem a discussão de ser de esquerda e de direita, e tem a discussão se vai fazer o asfalto na rua, se vai resolver o posto de saúde que não está funcionando, enfim, coisas muito muito pontuais, assim, né? Muito materiais, né? Que seria maravilhoso se um dia o Brasil entrasse nessa discussão de verdade, né? Vamos nos manifestar pelo que é bom para o povo, né? O que vai melhorar a nossa vida, né? E não projetos de poder enfim, políticos antigos que até ontem estavam todos no mesmo grupo, né? Vamos dizer que Valdemar Costa Neto era o grande apoiador do PT até um pouquinhos anos atrás. E, enfim, eu acredito que no município interfere um pouquinhozinho, assim, eu vejo as pessoas escolhendo partido para disputar a eleição, preocupado em perder voto dos evangélicos ou preocupado em perder voto de quem é mais de esquerda, mas na prática mesmo o que vai contar é o povo acreditar que vai resolver o buraco na rua, que vai resolver o saneamento, no caso do Litoral Norte, que é um grande problema até hoje, muito mais do que o posicionamento ideológico. Muito bem, gente. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela Altvia, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e lá também para outras 20 cidades da região. O próximo assunto agora, no Gente que Fala, é o seguinte: antes de renunciar ao mandato de senador, para assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino protocolou uma PEC que retira o direito à aposentadoria compulsória dos juízes,
promotores e militares que cometam crimes no exercício de suas atividades e que eles sejam demitidos do serviço público sem receber nada. Flávio Dino entende que, com a regra atual, a aposentadoria funciona como um prêmio e não como uma punição. Doutor Calandra, vamos para a análise aqui dessa medida tomada Flávio Dino. Quando ele saiu do ministério, ele assumiu rapidinho, né, de forma relâmpago ali o Senado, para depois sair novamente e assumir o cargo de ministro do Supremo. Aí veio essa PEC. O seu entendimento, vai andar isso, não? Eu acho que tem tudo para ter tramitação no Senado. O doutor Vitor depois pode trazer uma informação mais concreta, mas eu queria dizer que nem os militares, no regime ditatorial, que dizem que cometeram todo tipo de absurdo possível e imaginável, eles tocaram nesse ponto. Eles preservaram a vitaliciedade no cargo do magistrado. Porque nós, juízes, quando nós estamos nas comarcas, nos lugares e depois nos tribunais, nós temos que julgar a classe política. E a classe política pode vir em revide querer remover as garantias da magistratura. Então, a magistratura é vitalícia e por isso que ocorre a aposentadoria compulsória. Isso não é prêmio nenhum, não é? Eu conheço casos que a pessoa, Clarice Andrade, lá do Pará, que foi colocada em disponibilidade, o salário dela era um pouco mais do que um faxineiro na rua, porque era proporcional ao tempo de trabalho dela. E ela ficou afastada vários anos. Eu me lembro que ela me ligou e disse: Olha, Calandra, eu estou vendendo a casa que eu moro para poder me defender. Ela foi acusada, só para atualizar os nossos ouvintes, de ter mantido uma mulher encerrada numa prisão que tinha mista, com homens e mulheres, num lugar inadequado. E a delegada, que era responsável pela custódia, foi promovida. E a Clarice Andrade acabou colocada em disponibilidade. E, normalmente, no norte do Brasil, as mulheres têm um protagonismo grande nas famílias. Elas é que provêm a família. O marido tinha uma função de professor, foi mandado embora da escola, porque saiu em toda a mídia esse caso da moça que teria sido estuprada dentro de um presídio, mas a responsabilidade não era dela. Tanto não era que, décadas depois, ela foi reintegrada no cargo de juíza. E ela ficou muito doente, teve um câncer gravíssimo. Ela falou assim, e quando saiu o veredicto do Supremo, mandando ela voltar para a função dela, porque ela não cometeu nada de errado, quem errou foi o escrivão, que fez um ofício que não devia fazer, e não dá, no curto espaço desse programa, dizer o que aconteceu. E ela diz: Olha, Calandra, eu fui readmitida, nem que eu tenha que dar um passo para dentro do tribunal e cair morta no passo seguinte que eu vou dar, porque eu perdi os cabelos, eu estou extremamente debilitada em razão do câncer que me acometeu, mas eu quero justiça para mim. Eu não quero sair da magistratura com essa pecha da aposentadoria compulsória. Então, Flávio Dino está há muito tempo fora da magistratura, por isso que ele vem com esse projeto, porque a aposentadoria compulsória, para um juiz que tem 40 anos de serviço, é reconhecimento do tempo de contribuição que ele fez. Você não pode só se devolver para ele toda a contribuição previdenciária que ele fez durante longos anos. E se é um juiz, normalmente essas questões ocorrem com juízes novos, que às vezes chegam, ficam deslumbrados com a importância do cargo e acabam cometendo exageros, coisas que não deviam cometer. E a aposentadoria compulsória é proporcional, então é menos do que a aposentadoria comum. E ele não pode advogar, ele não pode trabalhar em qualquer outra função e fica com aquele valor proporcional. E se ele é um magistrado antigo, que é colocado em disponibilidade, ele tem direito à aposentadoria porque pagou a previdência a vida inteira. Então, a aposentadoria compulsória, às vezes, corresponde à aposentadoria normal. Então, Flávio Dino, lamentavelmente, ao ingressar no Supremo, ainda no Senado brasileiro, ele apresentou um projeto que ele sabe que não é real.
ele apresentou um projeto que quebra garantias de uma magistratura independente para o cidadão, e à custa de fazer, mais uma vez, uma propaganda pessoal dele, da sua obra, do seu trabalho, e ele fecha a cortina e entra no Supremo, onde ele vai ter as mesmas garantias que ele diz que não deve ter, aos magistrados em geral. Então, lamento que ele tenha apresentado esse tipo de projeto no curto espaço de tempo que exerceu a função parlamentar. A maior parte do tempo ele estava mais aparecia na mídia do que o Mauro, que é um jornalista profissional, né? Toda hora dando declaração, quando não era ele, era o Ricardo, o secretário executivo. Então, navegou nesse 8 de janeiro e, voltando para a profissão dele, que é de juiz, ele apresenta um projeto absurdo. Pode haver, deixa eu só acabar de explicar o que acontece. Quando é instaurado um processo disciplinar, paralelamente é instaurado um processo criminal. E quando você é aposentado compulsoriamente, transitoriamente, porque o processo criminal caminha e o resultado do processo criminal é a demissão, é a perda do cargo sem direito à aposentadoria nem coisa nenhuma. Ninguém explica isso. Mas, para a gente encerrar esse tópico, doutor Calandra, o projeto não prevê só essa situação para o magistrado, né? Para juízes, também para promotores e para militares. O senhor entende da mesma forma para todos? Eu acho que o militar ele tem uma vida na carreira. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernando Antônio Torres Garcia, ele entrou para a vida militar com 14 anos, na FAB, e fez todo o curso, saiu já como oficial, e veio prestar concurso para juiz e se tornou juiz. Então, o militarismo tem características de dedicação integral e que tem algo que pune o militar, não com aposentadoria, com cadeia. É totalmente diferente. E eu acho, para estender esse tipo de coisa para os promotores que acusam em nome do Estado e que vão ganhando inimigos ao longo da vida, né? Como nós temos pessoas que nos odeiam gratuitamente, porque nós cumprimos a nossa função de julgar as pessoas que são acusadas pelo Ministério Público e defendidas pelos brilhantes advogados brasileiros, como o doutor Vitor e o doutor Evandro e outros mais que aí estão. E sempre amparados pela presença das mulheres brasileiras, advogadas, magistradas e promotoras. Muito bem. Seguindo com mais um assunto aqui no programa Gente que Fala, desse início de semana, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. Gente, olha, a força do turismo é considerada essencial para ajudar o Brasil a superar a crise e gerar emprego e renda. Só que o setor se queixa de infraestrutura precária, pouco marketing e baixo profissionalismo. É evidente que a falta de uma definição de políticas públicas e programas que priorizem o fortalecimento e a modernização do turismo em sintonia com as transformações da sociedade e o dinamismo em outros destinos pelo mundo. Bianca, o que a gente vê em toda eleição municipal, os candidatos falando que vão fazer do turismo uma grande força, cada município, cada um tem o seu foco, a sua maneira aí de fazer o turismo alavancar a economia local, né? Mas na prática a gente não vê isso. É exatamente isso, pouco marketing, infraestrutura que não está valendo, não está rolando, profissionalismo em baixa também, é isso. O turismo ele depende principalmente de infraestrutura e de um ambiente seguro de negócios para as pessoas tirarem o dinheiro do banco e investirem, né? Construírem espaços para receber turismo, investirem em serviços. E são duas coisas que o Brasil não tem, né? Eu fui parte da equipe de especialistas da Confederação Nacional do Comércio para fazer um programa de turismo para o Brasil.
E todos os estados, absolutamente todos, os problemas maiores do turismo é saneamento, asfalto, acesso à internet, enfim, coisas, energia elétrica, coisas básicas de infraestrutura. Eu tenho mil ressalvas quando as pessoas chamam e falam, o turismo está crescendo e comemoram o número de turistas vindo, porque, na verdade, a gente atrai alguns aventureiros, né? O turista mesmo, que é aquele que dá lucro, que vem para gastar, que é o turista que vai para alguns lugares do Caribe, que é o turista que vai para a Flórida, né? Que vai para fazer um pacote de turismo, ele tem medo de vir para o Brasil. Eu já estive em vários países com a Embratur, e aí é sempre uma questão relacionada à segurança, quem vai me buscar, como vai ser. As pessoas, a gente não tem esse turismo que poderia estar trazendo dinheiro de verdade para o Brasil, porque falta o básico. Então, quando o gestor fala que vai investir em turismo, ele tinha que estar investindo num bom ambiente de negócios, né, um ambiente seguro, e tinha que estar investindo em infraestrutura só. O resto o mercado faz. São duas coisas, não é, Bianca? Isso que você apontou, né, que é o problema para o gestor, a falta de dinheiro, porque os investidores acabam não tendo interesse, e também o próprio turista, que acho que muitas vezes por status ele fala, não vou viajar pelo Brasil, vou viajar para fora. É mais barato, às vezes, muitas vezes é mais barato, e ele acha, né, muito mais legal viajar para fora, eu tenho um status diferente. Tem, mas é que assim, a gente não tem a mesma infraestrutura que tem fora, né? Quem viaja sabe como é recebido, que, por exemplo, na área náutica, né? A gente tem um potencial absurdo de desenvolvimento náutico, turismo náutico, mas quem gosta de náutica e tem dinheiro, compra barco fora do Brasil, né? Para participar de competições de vela, etc. Não quer nem ficar aqui, porque os entraves são muitos, né? Por exemplo, dois córregos, né? Eu participei de um evento lá na última segunda-feira para falar sobre a poluição do Rio Tietê, porque a eutrofização lá das águas, elas ficam todas verdes por causa dos produtos que estão escorrendo da cana, etc, etc, etc. Quer dizer, são coisas tão básicas, né? A gente tem uma capacidade ali de desenvolver transporte hidroviário, desenvolver turismo, fazer várias coisas, e a gente... Como é que você vai fazer um convite, por mais que o governo do estado agora investiu em 13 praças náuticas no interior do estado, mas como é que você convida uma pessoa para ir num rio que está sujo, né? Então, assim, o viajar pelo Brasil, ele é porque a natureza deu para nós as possibilidades. Agora que a gente não transformou absolutamente nada ainda em produto turístico, é bem óbvio, né? Não dá para reclamar do turista, porque a gente quer ir para onde é agradável e oferece segurança e bons serviços. E a educação em turismo? Até onde vai, até onde pode alcançar o braço dos municípios na educação, na profissionalização, né, das pessoas? Travou. Então, estão tendo muitas iniciativas de educação para o turismo, inclusive de idiomas, não faltam iniciativas para educação para o turismo. Agora, o que a gente vê é que para o trabalhador, como é uma atividade que, apesar de gerar os mesmos 10% de PIB, desculpa, os mesmos 10% de empregos que a indústria gera, são atividades muito mal remuneradas. Então, as pessoas não fazem um plano de trabalharem no turismo, né? Elas trabalham no turismo como um bico, enquanto elas não conseguem um emprego que seja de segunda a sexta, porque o turismo trabalha final de semana, férias, feriado. Então, essa baixa qualificação que a gente tem é pelo baixo interesse que as pessoas têm de se profissionalizar no turismo. E em São Sebastião, especificamente, porque existem programas do governo do estado de São Paulo para municípios de interesse turístico. Acho que no caso aí São Sebastião não está dentro disso, porque ele já está consolidado nesse setor, né? Mas como é que é a política para São Sebastião por parte do governo do estado? Bom, todas as instâncias e municípios de interesse turístico, eles recebem um recurso especial que vem do DAD, né? Que é uma... Não chega a ser um fundo, mas é um repasse que o governo faz para quem tem reconhecimento turístico. Em São Sebastião, especificamente, a gente, por exemplo, fez uma ampla capacitação, porque
começou a ter lá um segmento novo, que é a observação de baleias. As baleias todas resolveram passar pelo canal de São Sebastião e Ilhabela ali. Então, na última temporada foram mais de 700 animais registrados, e aí virou um novo atrativo. Então, teve que fazer todo um esforço de capacitar pessoas, os barqueiros, as agências, os guias, para poderem trabalhar com esse novo tipo de turismo. Turismo de base comunitária, outro segmento, a mesma coisa. É feito todo um trabalho da Secretaria de Turismo para poder trazer as pessoas que estão lá na pesca, na agricultura, né, nas comidas tradicionais, para elas entrarem dentro no espírito de trade turístico. Então, essas capacitações elas vão sendo feitas, assim. Mas, de novo, o que vai aumentar o turismo em São Sebastião e Ilhabela? A nova estrada, né? Infraestrutura, a marina pública que está sendo projetada para lá, o homeport com resort. Então, assim, a gente precisa de infraestrutura para ter um turismo de qualidade. Você fala, quando você cita a estrada entre São Sebastião e Ilhabela, que a gente tem um grande problema, né, de travessia ali da balsa, né, de São Sebastião para Ilhabela e vice-versa, um olhar mais regionalizado, né, porque o turista nem sabe, os limites, né, de município, a passagem de um para o outro é uma coisa que você nem percebe, você atravessa a rua, você já está do outro lado, né, então esse olhar regionalizado é muito importante ali, São Sebastião e Ilhabela. São Sebastião é muito grande, tem inúmeras praias, enfim, e vão encontrando limites com os vizinhos, né? Sim, e, por exemplo, a travessia de balsa, ela repercute negativamente para as duas cidades, né? Então, assim, deixam de ir para Ilhabela, mas mistura ali aquele trânsito em São Sebastião. E aquilo é uma coisa bem estranha, porque quando eu estive secretária entre 2019 e 2020, antes de começar a pandemia, não teve fila na balsa, nem no Réveillon, nem no Carnaval, nem no Natal. Porque a gente tinha 3 catamarãs operando e mais 7 balsas operando e funcionou perfeitamente bem. Então, assim, ali tem alguma questão, enfim, da necessidade talvez de privatizar mesmo, ou de alguma questão política mal resolvida entre todo mundo ali, governo de estado, porque que dá para fazer o serviço funcionar bem, dá, a gente provou isso. E para finalizar esse tópico, Bianca, você está em São Paulo hoje, tem um trabalho aí, né, para apresentar um projeto num evento, enfim, num seminário. O que você tem que você pode trazer em primeira mão a respeito? A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, né, através do secretário do Roberto de Lucena, o governador Tarcísio, promoveram o primeiro Fórum Internacional de Captação de Investimentos. Então, a gente pegaram grandes projetos que tem no estado, então a gente está trazendo São Sebastião apresentando o projeto de um homeport, né, que é um novo porto para receber navios de cruzeiro com um resort, que é um investimento em torno de entre 400 e 500 milhões de reais, para captar investidores, e aí é uma parceria com o BRICS aqui, assim como outros projetos de outras cidades, projetos particulares, para poder injetar dinheiro no nosso estado. Então, isso eu acredito que é uma grande iniciativa, assim, de base mesmo, porque se a gente tiver grandes empreendimentos, a gente tem, de fato, a geração de emprego, a gente tem, de fato, a atração de turistas para cá, para o nosso estado, para o nosso país. Bom, toda sorte aí nessa proposta, nessa ideia, e vamos dar força ao turismo, porque é o ponto principal aí para a gente poder fazer geração de renda e fazer as nossas riquezas naturais serem conhecidas por todos. Bom, gente, vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Mensagem do nosso apoiador, um gole para cada um, a gente volta em seguida com mais temas por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
Programa Gente que Fala de volta pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM de Dois Córregos, 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. Próximo assunto. À medida que a economia se esforça para reencontrar o ritmo de crescimento após vários anos de impactos provocados pela pandemia, o governo federal enviou para o Congresso um projeto de lei com propostas de modernização dos processos de falência, criando figuras e métodos novos. Doutor Vitor Nepomuceno, do que se trata esse projeto de lei, o que ele traz e se essas mudanças aqui que estão propostas podem trazer de garantia aí para uma resolução justa para todo mundo que está envolvido no tema. Vamos lá, Mauro. Antes de falar do projeto, acho que vale uma contextualização breve aqui sobre o tema. Vamos lá. Historicamente, no Brasil, os processos de falência não têm fim. Eles não têm desfecho ou demoram 10, 15, 20, 30 anos. Conheço processos que, na época do processo físico, encheriam uma sala inteira de volumes em papel e sem nenhuma relevância social para que o dano que a falência causa possa ser mitigado, né? Então, veja, quando eu me debrucei sobre o projeto de lei enviado pelo Ministério da Fazenda, ele trouxe bastante coisa interessante aí na lógica da modernização do processo de falência, tá? Veja, no passado recente, não era interesse nem dos credores na velocidade do processo de falência, pela baixa autonomia, e também não era interesse do devedor pela falta de resposta adequada. Quando aquela episódica alteração, grande no contexto da recuperação judicial, porém pequena no contexto da falência, que foi a 14.112, a última alteração que sofreu a Lei 11.101, ela já trouxe uma figura que já deu uma melhorada no Instituto da Falência, que é o seguinte: com o encerramento da falência, você também encerra as obrigações do falido. Em inglês, né, foi incorporado ao nosso linguajar, é o fresh start. Então, a pessoa física, o empresário que sofreu um processo de falência, ele tem uma expectativa mais rápida de retorno ao mercado para poder empreender, etc, etc. E aí, mas essa foi uma modificação pequena, realmente. Foi episódica, foi pequena, foi ali isolada. E agora, o projeto de lei, que se eu não me engano é o número 3 de 2024, ele vem e realmente ele traz um novo aparato, um novo contexto, ele traz para dentro do processo decisório, efetivamente, os credores, ele traz uma figura nova lá do gestor fiduciário, que seria, né, um administrador, ou para os mais antigos, um síndico, mas que teria aí seria indicado, eleito, nomeado pela Assembleia de Credores. Então, os credores se tornarão, né, porque ainda é um projeto, se tornarão mais participativos se aprovado for o projeto. Então, veja, eu enxergo com bons olhos a temática e acho o seguinte, como eu falei, né? A falência, ela causa um dano social, ela causa um dano àquela comunidade ali próxima do processo. Então, toda empresa que falha, ela traz um dano trabalhista, um dano tributário, um dano civil, um dano empresarial e, consequentemente, isso aí atinge todos os mais próximos dessa cadeia. E a participação dos credores, aliada ao fresh start, aliada a essa encerramento de obrigações do falido, eu compreendo que aumentará a motivação tanto do devedor para o encerramento do processo, quanto do credor na busca da satisfação do seu crédito. Porque o que é um processo de falência? Acho que para todo mundo entender. Um processo de falência é um processo em que vai haver uma busca de bens, uma arrecadação de bens, venda desses bens e pagamento. Isso é uma falência. Uma tradução bem simples, esse é o resumo do processo de falência. Arrecadação, venda, pagamento. E, frequentemente, talvez a grande maioria, o valor arrecadado é insuficiente para pagamento dos credores. Certo? E aí o novo projeto que veio da Fazenda, e eu conheço parte das pessoas que produziu, que trabalhou na construção desse texto, ele vem nessa lógica de ampla participação, ele traz instrumentos novos, ele traz um plano de pagamento moderno, adequado, ele traz obrigações novas,
ele torna célere. E assim, ninguém quer também ficar vivendo de uma expectativa, de um desejo irreal, que é a maioria dos Sim. processos de falência. É um pagamento que não vai acontecer. Então, veja, Esse- eu vejo o conteúdo da norma, ele veio realmente com o quê de aperfeiçoamento, de modernização, e eu tenho como positiva. O parlamento, obviamente, vai aperfeiçoar o texto, é claro, todo texto demanda aperfeiçoamento, mas eu acredito que o caminho está certo. Esse projeto de lei, ele simplifica ou moderniza alguma coisa em relação ao passo anterior, que é a recuperação judicial, porque a recuperação judicial ela é tensa e o momento tenso, acho que talvez mais tenso dentro do processo, é a hora dos credores aprovarem, né, aquele projeto que foi elaborado de recuperação judicial e que pode não ser aceito, né? Tem alguma coisa que esse projeto traga nesse sentido? Não, na verdade, a grande mudança, ou melhor, a grande atualização que a norma sofreu no contexto da recuperação judicial foi com o advento da Lei 14.112, que trouxe aí outras modalidades, trouxe em lei o Deep Finance, né, que é o financiamento para empresas de recuperação judicial, trouxe algumas vantagens, aumentou o critério de transparência, aumentou um pouco a discricionariedade dos juízes aí na análise preliminar da recuperação judicial, mas realmente esse projeto de lei número 3, ele veio para modernizar os contornos relativos à falência. E volto a dizer, historicamente, de 2005 para cá, ela foi realmente deixada para trás, dentro do contexto da atualização legislativa. Até porque, realmente, como você ponderou, a recuperação acaba sendo o que é mais visível, né? Tanto para a comunidade, quanto para o judiciário, quanto para a academia, que é o que está mais dentro da lógica dinâmica do dia a dia, que é a tentativa de se recuperar uma empresa. Bem rapidamente, para a gente encerrar esse tópico e para o assunto aqui do doutor Capano, a notícia hoje em relação, não sei se o senhor tem condição de analisar, em relação a Americanas, houve um prejuízo de 4 bilhões e 600 milhões de reais nos primeiros 9 meses de 2023. Eles apresentaram esse número, menos do que, acho que se não me engano, 6 bilhões, né, do ano anterior, né? Ou seja, o passivo é enorme, né? Mas está no caminho de uma recuperação, Americanas? Olha, a Americanas, ela tem. Eu confesso que não estudei o processo da Americanas, tá? Mas a Americanas, ela tem algumas variáveis que precisam ser consideradas. Uma delas, os donos da Americanas, do contexto, o grupo econômico é um grupo muito rico. É um grupo que tem muito dinheiro. Então, a probabilidade de retomada da atividade, crescimento e de saída do momento da crise é grande, porque a confiança também que existe no grupo é grande, né? E aí, não necessariamente na Americanas, mas o grupo que está por trás dela é grande. Em relação ao prejuízo, é natural do processo. A Americanas é uma varejista enorme. Então, eu acredito que ela tem capacidade de se recuperar sim. Seja pelo tipo de produto que ela expõe à venda, seja pela situação hoje. Volto a dizer que o grupo hoje que está por trás dela pode aportar para que ela volte. Mas é difícil dizer. Muito bem, vamos seguir aqui o próximo assunto dessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Doutor Evandro Capano, a condenação de Daniel Alves a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro tem sido considerada didática para a sociedade. São várias as lições que a Justiça da Espanha apresenta para todos, né? Além de alcançar homens poderosos, elas servem para o Estado, para a iniciativa privada, para os pais que educam seus filhos e para a sociedade de uma maneira geral. Segundo especialistas, colaborou muito para a condenação de Daniel Alves o protocolo de segurança contra violências sexuais aplicado lá em Barcelona e que garantiu rapidez ao caso e proteção à vítima, além de ajudar na produção das provas. Como é que funciona esse protocolo de segurança contra violências sexuais, que foi o fiel da balança lá, é, enfim, em todo o processo e que merece um olhar para a gente aqui? Mauro, na verdade, esse protocolo ele é muito mais um protocolo social do que um protocolo jurídico, né?
E veja que no Brasil nós estamos começando a repetir este protocolo. Ontem mesmo eu estava num restaurante e eu me apercebi que eu fui até o toalete e tem lá já não é a primeira vez que eu percebo isso, várias vezes, fruto aí da política pública, cartazes afixados no seguinte sentido: se você for vítima de violência doméstica, você não está sozinha, né? Uma questão de gênero. Denuncie, conte conosco, né? Então, a primeira percepção é a questão da segurança jurídica. A pessoa tem que perceber que, se realmente ela levar a sua denúncia, ela será efetivamente tratada de maneira séria e correta. Se nós voltarmos um bom tempo aí, né, 20, 30, 40 anos no Brasil, nós não tínhamos nenhum protocolo, nenhum trabalho nesse sentido, e muito pelo contrário, não raras vezes, a vítima é que acabava sendo culpada. Aquela questão, né? Não, a culpa é da mulher porque ela estava com um vestido um pouco curto. Hoje o Brasil já trabalhou muito nesse sentido, né? Tivemos aí toda uma formatação de Lei Maria da Penha e, posteriormente, à legislação da Maria da Penha, nós tivemos uma série de protocolos de política pública nesse sentido. Tem coisa para melhorar, Mauro? Tem bastante coisa para melhorar. Mas o Brasil não está muito longe, né? Eu tenho um bom tempo que eu pesquiso na área, livro na área, e sempre tenho que melhorar, mas olha, nesta parte, Mauro, o Brasil tem feito na minha percepção, tem feito a sua lição de casa. Veja, nós temos aí, se uma mulher, vocês falando, ela vai à delegacia de polícia e ela acaba se tornando denúncia, nós já temos um formulário padrão, né, que já pergunta se é a primeira vez, se não é, se o agressor estava armado ou não, se ele costuma estar armado, se ela quer a medida protetiva ou não, né? Algumas dos meus amigos vão falar, mas vez ou outra tem abuso. Sim, eu trabalhei muito tempo no poder público, eu aprendi com um grande governador que ele dizia o seguinte, que a política pública, e talvez a Bianca me corrija aí, mas que política pública é você ganhar no atacado e perder no varejo, né? Então, ganhar no atacado e perder no varejo é isso. Nós, em mais das vezes, estamos acertando. Vez ou outra, nós temos algum abuso, e aí, né, estou com o doutor Calandra aqui, né, aí nós precisamos, talvez, uma situação aí de que o judiciário é que tem que mediar, né? Quando acontecer o abuso de direito, o judiciário tem que rechaçar, né, na percepção do magistrado. Mas, de regra, no ponto abstrato, no ponto aí da legislação e da política, parece que o Brasil caminha bem e caminha na mesma linha aí dos países de primeiro mundo. Sim, a gente já tratou disso por diversas vezes, doutor Capano. O Brasil caminha bem, tem as leis e de Maria da Penha para cá, né? As evoluções, como o senhor acabou de destacar, mas sempre aquele desafio, não é? Do enfrentamento do machismo, porque a lei não derruba isso, não derruba a cultura, né? A placa no restaurante talvez seja capaz de fazer esse movimento, né? Não só a placa, né, Mauro? A placa é apenas uma pontualidade, mas você perceber que existe, né, uma preocupação desse combate, né, ao que nós chamamos de machismo, ao combate aí à violência de gênero. Isso já me parece que, e eu repito, né, pesquisando aí nos últimos 15 anos essa evolução. E olha, Mauro, nós crescemos bastante nesse sentido, né? Uma coisa que era totalmente, e se nós todos aqui, tirando a doutora Bianca, que é muito jovem, né? Doutor Calandra talvez já fosse desembargador, mas se nós voltarmos aqui né, 15 anos, 20 anos, nós não tínhamos sequer a preocupação, não era sequer pauta de discussão. Hoje, né, a pauta de discussão que existe, vez ou outra, inclusive, quais são os abusos? Eu mesmo tive um caso de um cliente, não quero me pontuar, né? Mas assim, uma denúncia que me parece que não era a melhor denúncia, não era realmente uma questão da profundidade do que estava sendo denunciado, e fizeram uma apreensão de umas armas, né? O cliente era atirador olímpico brasileiro. E aí a gente pede para o juiz, fala, doutor, tudo bem, né? A própria questão daquele formulário que eu te falei, a própria pessoa disse, né, olha, não, eu fui agredida, mas ele não estava armado, ele não utiliza armas, tal. E aí vem aquele padrão, né? Já sai um despacho padrão. E se qualquer mulher vai à delegacia de polícia hoje no Brasil, vamos falar a verdade, e ela reclama de uma lei, ela reclama que é vítima de Maria da Penha, já a escrivã de polícia falava, a senhora quer representar a medida protetiva? Óbvio, naquele momento ela fala, quero, né? E aí já sai uma decisão, no mais das vezes, padrão.
afastamento do lar, não comunicação com as pessoas, e nesse caso, recolha das armas. Aí nós ponderávamos com o magistrado, dizendo, doutor, essas armas são armas de um atirador olímpico, não tem nada a ver com... Não teve jeito. O Tribunal de Justiça que teve que, né, no habeas corpus, que depois se transformou num mandado de segurança, teve que fazer liberação, né, já em nível de 2º grau, porque o magistrado de 1º grau, né, não, é para manter. Mas eu entendo a lógica dele, Mauro, né? Tem uma decisão dessa, a lógica é, né, restringir mesmo, não só porque naquele ponto, né, que era a minha ponderação, mas ele não vai utilizar essas armas. Mas é muito maior, né? É o seguinte, bateu em mulher e você tem arma, você vai perder essa arma, não tem conversa. Então, nessa linha, a coisa anda bem, anda bem. Existem abusos? Existem, né? Como existe em qualquer situação. A doutora Bianca falou aí, né, da questão do turismo, o doutor Vitor Professor falou aí da questão da recuperação judicial, né? E 90% anda bem, né? Tem um ou outro empresário que usa do instrumental jurídico de maneira, né, ao arrepio da lei ou de maneira a tergiversar a situação. Volto a repetir, nós precisamos de uma magistratura de qualidade para poder medir, né, dar a César o que é de César. Estamos indo bem, Mauro, estamos indo bem. Vamos ouvir a voz feminina da nossa bancada a respeito desse tema, né, Bianca? A condenação de Daniel Alves por estupro, enfim, o efeito pedagógico disso para o Brasil, uma condenação que aconteceu na Espanha e com toda a força, né, desse protocolo de segurança contra violências sexuais por lá. Faz diferença principalmente por ser uma pessoa pública e poderosa, né? Porque o que a gente vê acontecer são que as denúncias... Problemas com o áudio da Bianca. Aqui, quando são relacionadas de temas, né, de defesa, elas acabam... Oi, melhorou assim? Pode seguir. A gente teve um corte aí no seu áudio, vamos ver se agora vai. Eu digo que principalmente por ser um jogador, né, por ser uma pessoa pública, poderosa e que com todas as condições de defesa, ele é sim muito importante culturalmente para a gente, porque o que a gente tem visto até né, sei lá, trazer aqui o caso de goleiro Bruno, né, que não é levado a sério os crimes contra as mulheres ainda, né? E aí eu acho, sim, concordo com o doutor, que a gente está numa evolução, que faz parte dessa evolução, os cartazes, toda essa mudança cultural, mas eu acredito que a solução está nas próximas gerações. A gente ainda foi criado num sistema muito, muito machista, né? Muito patriarcal, como o pessoal gosta de falar. Então, para a nossa geração, a gente ainda vai sofrer um pouquinho até nascer essa nova cultura, né, que é da igualdade. Tem gente que fala que é o feminismo, mas é a igualdade entre os gêneros, né? A gente sofre muito ainda. Eu já tive que acompanhar a amiga para fazer boletim de ocorrência, para forçar, porque na delegacia eles não aceitavam fazer boletim de ocorrência, não acreditavam nela, né? Então, assim, na prática, a gente ainda tem uns obstáculos grandes para superar. Muito bem, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Não temos tempo para mais nada, infelizmente. Apenas o agradecimento a todos que estiveram com a gente hoje. Doutor Henrique Nelson Calandra, desembargador aposentado, advogado e especialista em direito empresarial, ex-presidente da APAMAGES e da AMB. A Bianca Colepiccolo, chefe da Divisão de Patrimônio Histórico, Turístico e Cultural de São Sebastião, no litoral norte paulista. Ela é especialista em turismo e políticas públicas. Dr. Vitor Nepomuceno, advogado, sócio do Oliveira e Nepomuceno Advogados e especialista em direito empresarial, recuperação e falência. E o Dr. Evandro Capano, advogado, professor, doutor em Direito de Estado e relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, que é sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você do outro lado, espectador, você ouvinte, sempre, sempre, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube também, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para quem vai continuar na 365 agora, vem aí o Lucas Neto, alegrando aí o seu início de tarde, com informação
do O Melhor para a Melhor Idade, o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa para você aí, Lucas, e também para nossa audiência. Uma boa tarde a todos, tchau e até amanhã.